A ciência perdeu uma de suas maiores personalidades. Stephen Hawking derrubou teorias e mudou a maneira como o mundo entende o universo. Tornou-se um dos intelectuais mais conhecidos desde Isaac Newton e Albert Einstein, ao abordar temas como a natureza da gravidade, ao teorizar sobre buracos negros, sobre a relatividade e a origem do universo, e popularizou a física para milhões de pessoas. Ele faleceu em 14 de março de 2018, aos 76 anos, em Cambridge, na Inglaterra, deixando 3 filhos e uma série de pesquisas valiosas para futuras gerações. O UFSC Entrevista de hoje é sobre sua vida e obra. Stephen Hawking nasceu saudável na Inglaterra, né? Ele era filho de pai médico, de mãe formada em filosofia, o mais novo de 4 filhos, de uma família muito douta. A gente pode falar um pouquinho sobre a infância dele, formação também? Podemos, assim, eu sei muito pouco sobre a vida dele quando criança, adolescente, né? O que eu sei que eu li num livro escrito pela esposa dele, pela Jane Hawking, mas o que a gente sabe é que ele vem de uma família intelectualmente, que tinha uma ascensão intelectual e acadêmica na Inglaterra, né? E na Inglaterra tem essa estratificação social que é uma coisa bem rígida, então eu imagino que esperavam dele que ele tivesse uma formação bem completa, né? E ele, de fato, acho que tinha um potencial. Claro, quando você já vem de uma família que te dá todas as condições possíveis para estudar, é mais fácil que o potencial da pessoa seja percebido e utilizado da melhor forma possível. Sim. E foi. Então, ele estudou física em Oxford, que é uma instituição renomada, boa, com excelentes professores. Então, ele teve uma formação inicial, sem dúvida nenhuma, uma boa formação inicial, né? Sim. Uma formação que veio de acordo com os ensejos familiares, né? De acordo com essa estratificação aí existente na Inglaterra. Então, ele estava ali, tinha tudo para seguir uma carreira de sucesso mesmo. A dificuldade dele, né, em se comunicar depois do diagnóstico da doença. Essa progressiva dificuldade, né, de comunicação e a cadeira de rodas nunca impediram que ele continuasse com as pesquisas, já que o cérebro dele sempre continuou intacto, né, devido à esclerose. A gente pode comentar um pouco sobre essa doença, sobre como que foi o começo, depois do diagnóstico? Bom, também o que eu sei é que eu li ali no livro, né? Claro. Ele tropeçou e aí foi o pai, inclusive, que fez o diagnóstico, contou para ele de uma forma bem fria, assim, né? Você vai morrer daqui 2 anos, uma coisa assim. Parece que foi uma coisa meio chocante na vida dele. E aí acho que a esposa teve um papel fundamental de ajudá-lo a ver que ele conseguiria ir para frente, de levarem a termo o casamento que estava sendo planejado, apesar desse diagnóstico aí meio negro. E bom, eu acho que é uma doença de fato muito limitante e eu não consigo me imaginar fazendo conta sem a minha mão e a caneta, mas não tem dúvida que as pessoas vão desenvolvendo outras coisas, né? Quando os cegos desenvolvem outros sentidos ou melhoram o desenvolvimento de coisas que uma pessoa que tem todas as ferramentas a seu dispor, às vezes não melhora. Com certeza foi isso que ele fez, porque o tipo de conta que ele faz não é nada trivial. Então, são coisas bem complicadas, mas que ele foi capaz de fazer. Até o doutorado dele, ele ainda escrevia, usava computador, e depois a limitação foi vindo aos poucos e ele foi desenvolvendo a capacidade intelectual para conseguir levar adiante esse tipo de cálculo, que eu nem imagino como é possível fazer sem ter um computador, sem manipular um computador ou um mouse ou uma caneta, mas ele era capaz. Sim. Ele também não deixa de ser um exemplo para as pessoas que têm essa mesma doença, né, por ter se destacado tanto em uma área com grau de dificuldade, né, e ser portador dessa doença. Não, acho que a coisa mais importante que ele passa é a importância da vida, né? E tendo vida, a pessoa tendo força de vontade, ela consegue superar limites que parecem intransponíveis, porque a deficiência dele não era intelectual, era uma deficiência física. Então ele levou a capacidade intelectual realmente ao extremo, aos limites do que eu consigo imaginar
para fazer o tipo de pesquisa científica que ele fazia. Sim. O livro Uma Breve História no Tempo, né, publicado em 1988, por que ele foi tão popular nessa época? Olha, eu acho que fazer divulgação científica, se você faz isso bem feito e tem apoio da imprensa, é uma coisa que vende, né? Vende e atrai as pessoas. Eu me lembro de uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, de uns 10 anos atrás, que com os brasileiros, né, que mostrou que os brasileiros se interessam quase tanto por ciência quanto por futebol. Só que o apoio e o dinheiro investido em futebol estão muito acima, né? Ordens de grandeza a mais do que aquilo que é investido e divulgado de ciência. Isso faz com que as pessoas, inclusive, se apoiem em pseudociências, né? Em coisas que não têm confirmação científica nenhuma, mas o interesse, a curiosidade pelas coisas no ser humano é uma coisa natural, né? Intrínseca. E aí a pessoa vai atrás de conseguir explicações. E transformar a ciência numa linguagem de divulgação, né, que chegue para os leigos, não é uma coisa trivial. E acho que o Stephen Hawking tinha esse espírito mediático. Ele não se incomodava com aquela aparência dele, e ele usou isso para fazer uma divulgação científica de qualidade. Esse livro dele é muito bom, apesar da primeira tradução que eu li brasileira ter sido péssima. Por exemplo, fala muito de evolução do universo, então fala da morte das estrelas, e a pessoa que traduziu com certeza não era físico, falava em pôr do sol. Cada vez que falava da morte do sol, a pessoa falava pôr do sol, né? Não conseguiu nem contextualizar aquela coisa direito. Mas eu acho que é um livro que se presta, né, se presta a tentar baixar a linguagem para que todas as pessoas tentem compreender o que se pensa aí da evolução do universo, do começo do universo, do Big Bang, do que são os cadáveres estelares. Ou seja, ele é mais acessível aos que não são estudiosos da física. Eu acho que quem não entende nada de ciência tem dificuldade, mas a pessoa que tem interesse e conhece um pouquinho de matemática consegue ler esse livro. O outro lá, O Universo na Casca de Nós, já acho que não. Mas A Breve História do Tempo, sim. Então ele tinha esse perfil midiático, né? Ele não se importava disso. Ele trabalhava com uma coisa de ponta que instiga a curiosidade das pessoas. Ele tentou fazer essa parte da divulgação científica. Então acho que ele tinha várias características, né, que fizeram com que ele se tornasse uma pessoa tão conhecida, como de fato foi. Eu me lembro de ter ido numa palestra dele em Oxford, depois do lançamento do livro, acho que em 88 mesmo, e era uma coisa assim, o auditório super lotado, a palestra era no horário era sempre antes do tea time, né? O tea era 5, a palestra assim, geral às 4, eu lembro que às 2 e pouco já foram me buscar na minha sala, vamos, eu falei, imagina, 2 e pouco, né? Aquela coisa dos ingleses, se a gente não for agora, a gente não vai arrumar lugar, e eu não fui, e na hora que eu cheguei, eu mal consegui entrar no auditório, mas aí tinham guardado um lugarzinho lá para mim. Aí consegui entrar, mas realmente atraía muita gente. Quais foram as principais contribuições dele? Olha, eu acho que ele fez aplicações da relatividade. A relatividade especial ela é mais simples. A relatividade geral ela é muito complicada, não porque a física por trás seja complicada, mas para você trabalhar com aquilo requer uma matemática tensorial que não é trivial. Então, trabalhar com relatividade geral é muito difícil do ponto de vista matemático. E ele trabalhava com isso e fez aplicações disso na parte de cosmologia, né? Então, para tentar explicar, quando uma estrela morre, existem 3 cadáveres estelares. As anãs brancas, nosso Sol vai virar uma anã branca, as estrelas de nêutrons, que são os cadáveres estelares de estrelas mais massivas, e os buracos negros, que são os cadáveres estelares de estrelas muito massivas. E as estrelas de nêutrons e as anãs brancas você consegue mais ou menos explicar ou modelar com uma física nuclear que envolve modelos relativísticos, mas não tão complicados como os buracos negros. Então ele trabalhava com uma área que era complicada, mas que tem a ver com essa necessidade aí do ser humano de entender, né, de onde viemos, para onde vamos, como é que as coisas evoluem. E então eu acho que essa contribuição dele científica foi importante. O fato dele fazer a ponte com a divulgação
foi importante. E o fato dele ter sido uma pessoa com uma doença tão debilitante que não o impediu de fazer nada, também foi um recado muito importante para a sociedade, né? Então, só vejo contribuições. Com certeza, já que a professora citou os buracos negros, né? Ele descobre, não sei se essa afirmação está certa, que os buracos negros não são vácuos, né? Como se falava antes, cunhando a expressão radiação de Hawking. O que se falava antes e o que se falava depois do estudo dele sobre os buracos negros? Assim, não é bem que são vácuos, né? Mas existe uma coisa que chama um horizonte de eventos, que é uma coisa que vem lá da relatividade, e você pensa assim, tudo que passa desse horizonte não se consegue enxergar. Então a gente não tem informação de nada do que acontece dentro de um buraco negro. Então a imagem mais comum que se tem é o seguinte: é uma atração gravitacional tão forte que suga tudo que está em volta. E aí quando ele suga o que está em volta e aquilo cruza o horizonte de eventos, a gente já não tem mais informação. E aí o que ele disse foi, não, a gente ainda consegue ter alguma informação, porque o buraco negro, ele ainda tem lá características térmicas, né, que ele produz uma radiação. E aí tem até a história do buraco negro ter cabelo ou não ter cabelo, né, porque o cabelo pode fazer essa coisinha assim, né, e ele associou esses cabelinhos assim com o tal da radiação dos buracos negros. Depois ele voltou atrás, depois ele voltou e disse assim, não, eu estava enganado, não era bem assim, a radiação que vem dali não é aquela que eu tinha previsto, e aí corrigiu partes do que ele tinha proposto. Depois ele tornou a voltar atrás outra vez, né? Então, conforme ele foi avançando ali nos cálculos matemáticos, o que é uma coisa comum da ciência, né? A gente não sabe exatamente para onde a gente vai. Você vai fazendo a conta e aí você se depara com uma resposta, mas depois você ainda pode progredir um pouco mais. Então, às vezes tem esse vai e volta. E ele também não tinha problema que é um problema às vezes do cientista, né? De falar assim, ah, não, errei. Ele também não tinha esse problema. Por exemplo, não era bem aquilo, tinha erros ali, então a gente pode melhorar aquela interpretação. Então acho que toda a história de como os buracos negros atuam no universo, e agora se acredita que eles estão no centro de vários dos aglomerados galácticos, né? Nos centros das galáxias, eu acho que ele contribuiu muito para um entendimento melhor nessa direção. Sim. Ele também insistiu, né, que não houvesse o corte de gastos em pesquisa, corte de investimentos, na verdade, em pesquisa, né, e a investigação. Qual que é a importância do incentivo? É fundamental, né? A ciência que se faz hoje vai ser refletida daqui, não 5 anos, como os políticos gostariam, né, que eles querem investir em ciência aplicada, mas daqui 100 anos, às vezes. Então, você lutar por ter dinheiro, tanto para investigação científica como para bolsas, para formar gente, às vezes o próximo aluno de doutorado só está melhorando um pouquinho naquilo que o seu orientador fez, mas ele melhora um pouquinho, o aluno dele melhora um pouquinho, daqui um tempo a gente pode passar, isso é o que a gente chama de ciência normal, né? A gente vai aprimorando as coisas que a gente conhece, e de repente tem um salto científico relevante. Então, alguns exemplos, né? O efeito fotoelétrico, por exemplo, ele foi explicado por Einstein em 1905. Até hoje, a gente ainda não tem coletores solares com a eficiência que a gente gostaria para ter energia solar. Então, apesar da ciência básica ter sido explicada mais de 100 anos atrás, a aplicação tecnológica ainda não está no patamar no qual a gente gostaria. Um outro exemplo é a supercondutividade, né? Ela foi primeiro proposta em 1910, 1911, depois ela foi explicada em 1956, 57, 58, por aí, por 3 físicos, né? Que deram origem à sigla BCS, Bardeen, Cooper e Schiffer. Né? Então, 40, 50 anos depois que veio uma explicação de por que a supercondutividade existia. E o primeiro elemento supercondutor, assim, com aplicação tecnológica produzido em laboratório, foi final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, essa coisa demora muito tempo. Então, tem que ter um investimento muito grande em ciência básica para que a sociedade usufrua da aplicação daquilo num futuro que a gente não sabe quando vai ser. Então, essa paciência que não é inerente aos nossos políticos, né, que querem falar assim, eu dei o dinheiro ali, o resultado é esse, eu quero ver. Essa coisa, de fato, não pode ser assim.
Então, e é muito ruim porque o que a gente enxerga é ruim porque dificilmente a gente tem um gestor público na área que foi ou que seja um cientista. Em geral, o gestor público não tem essa percepção porque ele não passou por essa formação de fazer um mestrado, um doutorado. Existem exceções, mas as exceções são muito raras de você ver alguém que compra esse discurso. Normalmente eles não compram esse discurso porque eles acham que isso é só, está jogando dinheiro fora, né? Sim. E não é, assim, investimento aí, em todas, eu estou citando coisas da física que eu conheço, mas acho que em todas as áreas, né? Quando a gente tem aí uma maré vermelha, tem as algas vermelhas, o que causam toxinas, e aí vem alguém da vigilância sanitária e proíbe o pessoal de recolher as ostras. Isso teve estudo de anos dos biólogos, né? Então não é uma coisa que foi desenvolvida, não, hoje a gente sabe que assim, e hoje isso tem repercussão na produtividade da ilha, nos recursos que chegam aí nos bolsos das pessoas. Então tem investigação científica básica em biologia, matemática, né? Matemática que o Einstein, que o Hawking usou, que o Einstein usou para a relatividade geral, é uma matemática muito sofisticada, que os matemáticos passaram anos desenvolvendo, e aí com a aplicação daquilo, bom, eles não sabiam com a aplicação daquilo, mas um dia essa aplicação chegou e a matemática tinha que estar lá à disposição dos físicos para ser usada, para depois, não sei quantos anos, essas coisas todas estarem à disposição dos engenheiros para que viessem as aplicações tecnológicas. Então esse discurso é fundamental. Numa das últimas aparições públicas do Hawking, em 2017, ele afirmou que ele não via diferença no que um cérebro biológico e um computador poderiam alcançar, né? A gente pode comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que essa coisa da expectativa de que a gente vai ter uma inteligência artificial que nos substitua, né? E existem muitos esforços nesse caminho. E aí tem as duas coisas, né? Tem uma coisa que é inerente ao ser humano que o transformou no que ele é, que é o nosso efeito pinça, né? Então essa coisa da gente ser capaz de pegar e que alguns primatas também são capazes. Então tem isso vai além do nosso desenvolvimento só intelectual. Então talvez a parte de robotização, por um lado, seja melhor do que a gente, porque não vai tremer, a emoção não vai, né? Então, sim, hoje já tem cirurgias feitas por robôs. Então tem esse lado, tem um lado que, por enquanto, tudo que o meu computador faz, ele faz porque ele nunca erra sozinho, né? Que ele errou é porque eu o instruí a errar. Então tem a coisa da inteligência artificial de tentar superar essas coisas e das máquinas aprenderem com os próprios erros, né? Coisa que os seres humanos são capazes de fazer, né? Só os psicopatas não aprendem com os próprios erros, né? Os outros, em geral, aprendem e evitam errar de novo. Então, tem um futuro aí nessa direção, né? Quando vai acontecer, se de fato vai acontecer, é uma coisinha aberta, mas acho que a humanidade está caminhando mesmo para isso. Isso também tem a ver com o que ele falou, com o que ele falava sobre o futuro da humanidade, né? Porque já no livro A Breve História do Tempo, que ele lançou em 1988, há bastante tempo atrás, ele já tinha exposto a ideia de que um dia seria possível a humanidade saber tudo sobre tudo, né? Eu acho que a gente está num caminho... Vamos ver, né? Quer dizer, não sei se a gente vai ver, né? Mas eu acho que a humanidade já sabe um pouco mais, ou bastante... Tudo que a gente faz, por outro lado, a gente percebe... Quanto mais a gente avança, a gente percebe quanto a gente não sabe. Né? Então, também tem esse lado. Né? Isso então, também é saber, né? Também é saber que não sabe, é verdade. Aí saber de tudo, não sei quando é que isso vai acontecer, se vai acontecer. Mas que a humanidade está caminhando para tentar, né? Que isso é um objetivo, aprender cada vez mais e utilizar desse conhecimento também, com certeza né? Sim. Quais são os estudos que ele deixa em aberto, assim, os campos de pesquisa? Olha, ele trabalhou com uma área muito específica, né? Então, tem muita coisa em aberto, sempre tem muita coisa para os físicos saberem. Vai ter, né? Sempre vai ter. Tem uma coisa muito importante, que acho que o Einstein também já mencionava, depois outras pessoas brilhantes, né? Tem um físico que eu acho particularmente brilhante, que chama Richard Feynman,
trabalhou aí nos anos, veio para o Brasil, inclusive, né? Trabalhou depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50, 60, 70, fez os diagramas de Feynman, ele tem uma projeção muito grande na física. Vários desses físicos se preocupavam com uma coisa que se chama a unificação das interações da natureza, que talvez vai na linha um pouquinho do que ele fala, né? E o Hawking, como bom inglês, era bem sarcástico, bem irônico. Então tem a tal da teoria de tudo. A teoria de tudo é uma teoria que, em princípio, unificaria a explicação sobre essas 4 interações universais, né? Que são interação gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Então a gente não consegue fazer isso ainda. Então tem incompatibilidades da gravitação com a mecânica quântica, tem várias incompatibilidades que você não consegue descrever com um corpo matemático único e unificar essa teoria de tudo, né? Esse livro aqui, inclusive, chama A Teoria de Tudo. E aí acho que vai um pouco nessa linha de saber tudo, né? Mas aos poucos as pessoas vão sabendo cada vez mais. Né? E parecia que essa era a busca dele, né? Saber tudo sobre tudo. Tudo sobre tudo, acho que ele tinha consciência que ele não ia ser capaz de fazer, mas Sim. Caminhar para, né, alargar os horizontes para entender tudo quanto possível. Sim. O que ele deixa de legado para as gerações futuras? Para nós ele já deixou muito, né? Acho que muita coisa, né? Acho que todo esse estudo do ponto de vista científico, esses estudos sobre os quais ele se debruçou vão ficar, não são coisas triviais, então muita gente vai retomar aquilo para poder aprofundar estudos sobre buracos negros, sobre evolução do universo. Agora, recentemente, a gente teve uma nova descoberta, né? Que foram uma coisa que se esperava também há muito tempo, que era a detecção das ondas gravitacionais. E elas foram detectadas primeiro com a união de 2 buracos negros, né? Eles estavam orbitando um ao redor do outro e depois se uniram. E aí, imagina, é um fenômeno, né? E aí isso gerou as ondas gravitacionais. E agora, um pouquinho depois, né? Mais recentemente do que da união de 2 buracos negros, foram detectadas as ondas gravitacionais geradas pela união de 2 estrelas de nêutrons. Então, até um pouco tempo atrás, a gente costumava dizer que a nucleossíntese do universo primordial, né, a física nuclear, ela explica até um certo elemento químico, que é o ferro, que tem uma energia de ligação tal, que isso a gente consegue explicar. Depois disso, a gente não consegue mais explicar a partir da evolução inicial. Então, imaginava-se que esses elementos químicos, né, como o ouro, por exemplo, se formaram numa explosão de supernova, que é um fenômeno que dá origem tanto a estrelas de nêutrons como a buracos negros. E hoje já se sabe, né, que a gente tem condições suficientes quando se unem 2 estrelas de nêutrons para ter a formação do ouro. Então esses elementos químicos menos abundantes que estão por aí, eles também podem ter sido criados aí nessas uniões de estrelas de nêutrons. Então tem muita coisa para ser descoberta, né, com base no que a gente consegue detectar. Então tem muito campo aí para os físicos, para os astrofísicos, para os matemáticos, para os biólogos que estão interessados aí em vida em outros planetas. O que a professora acha? Existe vida em outros planetas? Eu acho que não tem por que não existir, né? É uma opinião pessoal. É difícil que as condições criadas aqui na Terra só tenham sido criadas aqui na Terra. Tudo originou, tanto quanto a gente acredita, da mesma forma, né? Tudo evoluiu a partir de dos mesmos mecanismos. Então é difícil imaginar que só aqui a coisa tenha evoluído dessa forma. Claro que depende de várias condições para a existência da vida e de seres inteligentes, mas eu diria que não se dá para descartar e dizer não, somos os únicos sortudos. Com certeza. Então essa procura também está aí, né? Sim. Está em aberto. Tá, muito obrigada. De nada, as ordens. É um prazer falar sobre uma pessoa assim tão importante quanto o Stephen Hawking. Agradeço a oportunidade.